Pessoal, olha só, esses dias eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube da história de um senhor, o nome dele é Otávio, mora lá no sul de Minas, conhecido também como Tavim, pai, marido, avô, aposentado, só que ele enfrentava um problema. Em frente à casa do Tavim tinha um lixão em miniatura. Ali as pessoas jogavam animais mortos, pneus, móveis velhos, lixo, restos de material de construção, entulho, etc. O mato alto também, várias situações que começou a incomodar o Tavim. Então o que ele fez? Ele colocou uma placa lá, proibido jogar lixo nesse local. E a partir desse dia ele mesmo começou a fiscalizar aquele espaço para identificar e também impedir que pessoas continuassem a jogar lixo ali. Só que não resolveu o problema. O simples fato de você colocar uma placa proibido jogar lixo não ia tirar o lixo de lá. Então ele tomou a iniciativa, fez um pequeno mutirão com a comunidade, a vizinhança local, e fez uma limpeza naquele lugar. O lugar ficou totalmente transformado. Um aglomerado de lixo, de entulhos e outros materiais que até mesmo traziam risco à saúde por infecção biológica, infecção química, etc. Até mesmo serviam de ninho para outros animais peçonhentos e venenosos. Agora havia resolvido o problema. Então o Tavim, a partir do momento que fez aquela limpeza daquele lixo que estava ofuscando aquela área, ele começou a enxergar outras oportunidades e outras possibilidades de transformar aquele local outrora abandonado em um lugar de lazer. Começou a conversar com seus vizinhos e comerciantes locais para fazer um parque para as crianças. Quando perguntaram a ele se ele algum dia já pensou em desistir desse sonho, dessa atividade que ele havia iniciado, ele disse que não conseguia mais sair, porque aquilo se tornou uma vocação para ele e todos os dias ele acordava pela manhã, olhava as plantas, o jardim que eles haviam plantado ali, cuidava dos brinquedos, tirava o excesso de lixo e então aquilo passou a se tornar uma vocação, uma atividade diária para o Tavim, que antes era ofuscada, era camuflada simplesmente pelo lixo. Mas olha só que interessante, o Tavim, ele identificou o problema e não ficou lutando contra o problema em si. Ele foi automaticamente na fonte do problema, a situação de lixo jogado ali na frente da sua casa. Através daquilo, um sentimento de indignação e incômodo foi gerado dentro dele e o que levou ele a tomar a iniciativa de colocar uma placa, proibido jogar lixo neste local. Automaticamente ele mesmo passou a fazer a fiscalização e estancar a fonte que estava originando esse problema, que estava jorrando esses problemas ali naquela área verde. Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque essa trajetória do Tavim também é muito semelhante à minha jornada. A decisão de me candidatar a vereador não nasceu da noite para o dia. Eu não acordei com essa ideia. Tudo fez parte de um processo. E esse processo começou da mesma forma que começou na vida do Tavim também. Ele identificou o problema. Ele enxergou a necessidade e, mais que isso, um extremo desejo de mudanças reais e significativas em toda a sua região. O problema do Tavim era uma área verde, o lixo. E ele começou a tomar iniciativas e depois ele transformou aquele lugar em um pequeno parque para as crianças. Afinal de contas, ele tem netos, tem as crianças que brincam com seus netos. A partir daquele momento, houve a necessidade de ter uma segurança pública, maior iluminação. Então, o lugar que antes estava abandonado passou a se tornar um lugar de oportunidades e possibilidades para o crescimento daquela região. Desde 2021, assim como o Tavim, entendi que a luta por uma causa, principalmente que envolve pessoas, famílias, crianças, pais trabalhadores, mães trabalhadoras, a questão do lazer, do comércio local, dentre outros, envolve muitos desafios e compromissos, mas também o desejo de servir. Como eu disse, existem pessoas que estão querendo entrar apenas para sugar. Infelizmente, muitas estão entrando apenas pelo dinheiro, pelo status, pela posição, pelo reconhecimento. E até agora nenhuma apresentou um projeto claro para você. Mas existem aquelas que vão entrar para te servir. Eu não preciso dizer nada para você sobre esse serviço que eu já venho prestando. Basta você rolar a linha do tempo aqui dos vídeos no meu canal do YouTube, a linha do tempo lá no Facebook, também o feed no Instagram para vocês acompanharem todo o processo desde o final de 2021. Tem uma frase de um pensador que diz: os maiores homens não são aqueles que resolvem os problemas, mas aqueles que os descobrem. Para muitos, é só mais uma eleição, mas para outros é uma imensa oportunidade de fazer a diferença e de mostrar o verdadeiro significado de gente cuidando de gente. Infelizmente, aqui na nossa região, o histórico dos representantes não são dos melhores. Inclusive, alguns se envolvendo em situações delicadas. Mas é uma ótima oportunidade para você ver quem realmente, novamente,
nasceu para servir e nasceu para sugar. Como eu disse, existem muitos que estão querendo entrar ou até mesmo continuar para sugar da população, mas eles não têm o que representar, porque para representar pessoas precisa se envolver com pessoas, e disso o meu histórico está cheio. A gestão do prefeito Humberto Souto foi excelente em muitos aspectos, porém, a partir do momento que começamos a nos envolver diretamente com pessoas, com situações e com condições que exigem a necessidade da intervenção do poder público, nós vimos que em alguns pontos sim, a excelente gestão do prefeito Humberto Souto, ela não conseguiu atender. Eu estou aqui para representar cada um de vocês, dar de fato a voz que toda a nossa cidade, principalmente a nossa região, precisa dentro da Câmara Municipal. E não somente isso, temos inúmeras propostas e projetos para aproximar a população do poder público que infelizmente não teve tanta assistência nos últimos anos. Mas eu estou aqui para dar ouvidos à sua voz e te representar de maneira ativa na Câmara Municipal.